Eu não tenho muita intimidade com gays porque eu tenho medo de que as pessoas me taxem como um deles. Eu não tiro certas dúvidas na aula porque eu fico com medo de ser taxado de burro ou de, sei lá, interventor de aulas, uma pessoa que atrapalha na mesa natural das aulas, mas por causa disso eu acabo ficando com muitas dúvidas que eu não deveria ficar. Eu não costumo dar ordens porque eu tenho medo que as pessoas desobedeçam. Eu fico parecendo um babaca que não tem controle sobre nada. Porque realmente o que eu sou um cara que não tem controle sobre nada, mas eu não sou babaca que tentou ordenar algo e não conseguiu esse algo, entende? Quais são os problemas que você entende por piores no mundo? Olha, no mundo, não tenho muita propriedade para dizer, né? É porque eu só conheço esse país. Mas eu acho que a desigualdade que existe entre as pessoas, a desigualdade abissal que existe entre as pessoas, é o maior problema que a gente tem nesse país. Desigualdade abissal que existe entre as pessoas. Eu não acho que seja um problema existirem duas famílias, mas que essas duas famílias tenham capacidade suficiente de comprar a comida que elas queiram, que essas duas famílias tenham capacidade suficiente de colocar os filhos delas em uma escola de alto nível, que essas duas famílias tenham capacidade de poder desfrutar das suas férias em um lugar digno e interessante e que elas tenham acesso aos, basicamente, poder viajar, por exemplo, de um país para o outro, essas coisas. Eu não acho que isso seja algo desnecessário. Por exemplo, o que eu acho então é que entre essas duas famílias não existe problema nenhum que uma tenha um sedã e a outra um conversível. Que uma fique num hotel 10 estrelas e a outra num hotel 4 estrelas. Eu acho que a desigualdade abissal, né, que eu digo, é você estar em um país onde um iPhone é um bem de consumo de apenas uma parte da população, porque a outra parte da população, se for tentar comprar um iPhone, vai passar fome, né? Eu acho que essa diferença abissal que existe entre as pessoas, talvez ela seja representada quando algumas pessoas ganham, sei lá, 200 mil reais mensais, e outras pessoas ganham 300 e sobrevivem, e para sobreviver elas precisam de um Bolsa Família ou de um Bolsa Algo, e que ainda assim esses Bolsa Algo são terminantemente discutidos pela sociedade em geral,
entende? Isso é uma diferença abissal. Eu não vejo problema nenhum em uma família ter o suficiente para viver bem e outra família ter 10 vezes o suficiente para viver bem. Porque ambas as famílias vão poder desfrutar da vida de uma maneira legal, por mais que a outra consiga fazer isso de uma forma melhor que a sua. Mas eu acho que a desigualdade abissal, ela já é muito ruim, ela gera problemas enormes para a nossa sociedade. Eu acho que quando as pessoas elas percebem que elas não têm nada em comparação com o outro, elas podem tender a querer tomar o excesso da outra pessoa, ou seja, gerando conflito entre duas parcelas ou mais de uma população. Elas podem querer métodos fáceis para conseguir dinheiro, para curtir as mesmas coisas que as outras pessoas curtem, sem necessidade desses métodos fáceis que conhecidamente são ilícitos, né? Ou seja, essa desigualdade abissal que existe entre as parcelas da sociedade, eu acredito que isso seja um dos maiores problemas que a gente tem nos dias de hoje. E é dele que derivam inúmeros outros problemas que nos afetam dia após dia, ano após ano, e é um ciclo vicioso que você não consegue resolver. Há um tempo atrás, aqui no Brasil, meu pai conta que era muito difícil que todas as famílias tivessem carne para comer. Hoje em dia as pessoas aqui brigam para não comer carne. Saca? Primeiro era negado o direito e você... Um direito não. Primeiro era negado uma condição porque você não tinha dinheiro para aquilo. E aí você consegue ter o dinheiro para aquilo. E hoje essa condição é tão natural pra gente que a gente acaba podendo abrir mão dela, mas não por questão de obrigação, porque você não pode comprar, mas porque você talvez entenda que você não precisa da carne, mas você teve o direito de provar, você teve o direito de saber que você pode comer aquilo, entende? Eu acho que é mais ou menos isso que deveria acontecer. Você deveria ter direito econômico de você usufruir, né, seja de uma viagem para a Amazonas, onde você vai conhecer índios e participar um pouco daquela cultura, seja uma viagem para o sul, onde você vai conhecer as tradições daquele povo, e ainda que você não fique hospedado em um hotel 15 estrelas, que tenha um salão de jogos enorme, blá 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 blá, mas que você possa curtir aquilo da melhor forma possível, saca? Pagando não um dinheiro tão grande, mas um dinheiro suficiente. Da puta. Desgraçado. 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 Desgraciado. Desgraçado. Cara, filha da puta. Mano, seu cu, velho. Porra. Vai tomar no olho do seu cu, mano. Porra. Aqui no Brasil, eu pelo menos tenho muito problema com a questão da segurança pública. Acho que você não se sente tranquilo para andar nas ruas durante a noite, por exemplo. Você não se sente tranquilo para ir na casa de um amigo em um certo horário, ou que mora em um certo bairro. Entende? Acho que isso é muito ruim pra gente. Porque quando você tem medo de andar na rua à noite, é porque você sabe que existe alguém que pode tentar fazer algo com você. Ou seja, cria desconfiança entre duas pessoas diferentes.
e você acaba criando padrões de quem são essas pessoas que você deve evitar. Que geralmente são pessoas que você consegue perceber que elas são pobres, que elas têm uma cor de pele negra, que elas usam alguns cortes de cabelo típicos, que elas têm um bigodinho, que elas sacam. Você consegue definir quais são as pessoas. E nem sempre as pessoas que sigam aquele modelo que você supõe na sua cabeça, elas são realmente bandidos. Mas você considera e você sabe que, no geral, elas podem ser. E ainda que não sejam, é o suficiente para que você evite qualquer possibilidade de você ser abordado por aquele tipo de pessoa. Você não gosta daquele tipo de pessoa. E você não gosta deles porque a gestão do seu país é insuficiente para criar uma maior igualdade entre a classe em que você está, entre a quantidade de dinheiro que você ganha e a quantidade de dinheiro que eles ganham, para que não seja mais tão necessário que eles queiram roubar de você. Falta também, além dessa questão da segurança pública, dentro do Brasil a gente tem o problema da corrupção, que é muito, mas muito, mas muito desgraçado. Eu acho que o problema da corrupção é endêmico nesse país. A gente tende a pensar em âmbito amplo, mas eu não gosto desse modo de ver. Eu acho que a gente deveria pensar primeiro na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, e aí você expande para o estado, para uma região, para o país. Na nossa rua, vamos supor que o relógio aqui de casa esteja, o relógio de água aqui de casa esteja com problema. E eu esteja usando água sem pagar. Vamos considerar essa hipótese. E o que é que me faria ligar para o SAI para dizer para eles que eu não sabia que eu estava usando água sem pagar? A gente tem 4 pessoas na minha casa, supor que todas essas 4 recebam né, uma quantidade de dinheiro. Por como das 4 poderia ter pago a conta de água? Então, porque a gente pode alegar que a gente achou que alguém tinha pagado a conta, mas ninguém pagou, por exemplo. A gente pode pagar de João sem braço, ou seja, fingindo que a gente não sabia que a gente estava usando a água sem pagar. Provavelmente que seria mentira, mas vocês não tem como provar, entende? Então, a gente está sendo corrupto dentro da nossa própria casa. Mas não apenas esse âmbito da corrupção, mas a falta de envolvimento que a gente tem com as questões políticas. Se tem um buraco aqui na minha rua, que eu percebo que o meu vizinho ele tem problema com aquele buraco, eu não me mobilizo com ele para a gente tentar solucionar aquilo de alguma forma, mesmo que seja independente do estado, por exemplo, cimentando o local. Eu não me envolvo com isso. Da mesma forma, meu vizinho pode achar injusto ele pagar a luz e fazer um gato no poste de energia, saca? O que também seria um ato de corrupção, visto que você está obtendo benefícios explorando algo ilícito, que é o roubo de energia. Eu acho que outro problema que a gente tem no país é uma polarização burra sobre a qual a gente está
polarização burra que nos subjuga. As pessoas elas querem defender o seu ponto de vista como se ele fosse o certo e fosse o único certo. Não há espaço para discussão. Você tende para ridicularizar o seu debatedor em lugar de tentar entender as ideias que ele tem. O seu debatedor não tem a menor vontade de abrir mão do modo de pensar que ele possui, por mais que você dê argumentos coerentes para isso, como por exemplo na questão do aborto. Uma pessoa ela se diz contra o aborto por questões de dogma, né? Daquilo que você acredita sem questionar, daquilo que a Bíblia diz, né? E a gente tem a realidade. A realidade é que existem pessoas que elas estão grávidas, mas elas não têm a menor condição de cuidar dos filhos, né, por exemplo, e elas vão fazer um aborto. Elas vão abortar de um jeito ou de outro, em um lugar ou outro. Até porque eu acho que existe uma lei que diz que o médico não pode, né, negar o aborto para alguém. Quem já não tem, mas o médico não pode negar o atendimento médico. Essa questão do aborto, ela que é muito ampla e discutida nos tempos atuais, quando você está levando isso para o lado da religião, você esquece que a pessoa que está fazendo aborto, ela pode vir a perder a vida juntamente com a vida da criança, porque ela vai fazer talvez uma clínica ilegal, né? Ela vai pagar mais para fazer aquele processo do que ela pagaria pelo sei lá, uma clínica particular, né, que fosse fazer aborto, mas desde que ele fosse regido sob uma lei, né? E quando você diz que aquele feto, ele não tem ninguém que grite por ele, isso é verdade, ele não tem ninguém que grite por ele, mas porque ele não chegou a nascer. E se ele não chegou a nascer, não há motivo para ficar com esse nhenhenhen, porque se é uma família que não tem condição de cuidar do bebê, se é um bebê que nasceu por motivos que vai nascer por motivos indesejados, eu acho que seja justo que você tire essa decisão dos pais da criança. Não acho que isso seja justo. A decisão cabe a eles. É algo que vai afetar a vida deles. Então, se você acha que é injusto isso, eu realmente fiquei agora um pouco em dúvida com relação ao aborto. Porque o argumento que o Marco Feliciano usa, por exemplo, ele não é de todo ruim. É uma criança, é algo que tem direito à vida, porque ela está regida sobre o Código Brasileiro. E se a gente der a tomada de decisão, a possibilidade de tirar a vida desse feto para a mãe, por exemplo, a gente está basicamente possibilitando uma pessoa que ela possa assassinar alguém conforme ela queira ou não. E eu não posso ter uma arma e matar o meu vizinho porque eu achei que era justo aquilo. Eu achei que iria melhorar a minha vida. Entende? Eu não posso tomar esse tipo de decisão. Então, por esse rumo, o argumento do Feliciano é realmente forte. Por mais que eu considere que ele esteja vinculado, e muito vinculado, ao fato de a Bíblia
ser manifestadamente contra o processo abortivo, né? Ou o fato de a religião ser totalmente contra o processo abortivo, né? Mas por mais que faça sentido o argumento cristiano, de que se eu posso tirar a vida do meu filho, ou seja, se eu, do meu feto, ou seja, se eu posso optar por tirar ou não a vida de alguém que está saindo de mim, então eu posso intervir ou não na vida de alguém que está exterior a mim. Isso abre um precedente. Eu acho que é isso a argumentação do Feliciano. Mas agora eu pensei melhor e eu acho que a lei poderia ser bem específica. Lei do aborto. Cabe à mãe e ao pai a decisão de ter ou não um filho. O filho, desde que esteja dentro da barriga da mulher, e esta mulher tem o interesse direto de não ter o filho, cabe a ela a decisão de aceitar ou não o prosseguimento da gravidez. Esta lei não se aplica aos casos de barriga de aluguel. Nos casos de barriga de aluguel, a mãe só poderá retirar a vida do filho em caso de grave risco de vida, sendo esta mãe não obrigada a tirar o filho em caso de desistência do contrato por parte dos pais.